Fala, moçada bruta que me acompanha no YouTube. Tudo beleza? Tudo na paz? Pessoal, graças ao bom Deus, estamos aqui mais um dia. Aqui, professor Ederson Witz. Essa disciplina é a disciplina de anatomia humana. E nós estamos falando sobre o sistema respiratório, pessoal. Nós já falamos aí, salvo engano, 5 aulas. Essa é a 6ª aula, se eu não me engano. E nós vamos falar nessa aula sobre a faringe, ok? Então, nós vamos falar um pouco sobre a faringe relacionado principalmente ao sistema respiratório. Por quê? Porque a faringe também é um órgão que participa do sistema digestório e em uma outra oportunidade nós iremos falar principalmente relacionado ao digestório. Aqui é sobre o respiratório. Então, pessoal, a faringe, ela é popularmente chamada de garganta. Então, as pessoas conhecem muito o termo, né, garganta empregado a faringe. Aí você fala, professor, mas por que tem esse nome? Tá? Esse nome, pessoal, ele foi dado há muito tempo porque se achava que esse era um órgão que era responsável pela fala. Acreditava-se que esse órgão era o órgão responsável a fazer o indivíduo falar. Então, ele vem, essa nomenclatura faringe, ela vem da junção de far mais inge, ou seja, falar na infância. Tá? Eles acreditavam que esse órgão se desenvolvia e a criança, né, a partir de um determinado período, ele podia falar. Então, esse órgão era o que se acreditava que era o responsável pela fala. Tá? Isso é, obviamente, que eu estou falando, uma das ideias, tá, pessoal? Quem sou eu para bater martelo aqui? Eu não sei de nada. Mas, segundo o que a gente estuda, essa é uma das ideias, tá ok? Então, esse é o termo em que nós vemos, tá? A faringe, pessoal, a sua estrutura, ela é um órgão vertical. Se vocês observarem aqui, ó, ela está nesse sentido aqui, ó. É um órgão vertical, tá? E esse órgão vertical, ele vai desde a base do crânio, se vocês observarem aqui, ó, que nós vamos ter a região de base de crânio, e ele vai, pessoal, até a 6ª vértebra, aproximadamente até a 6ª vértebra cervical. Ok? Essa é mais ou menos a sua estrutura, ok? É um órgão, pessoal, que ele é um órgão que possui um tubo muscular, né, geralmente associado ali, como eu disse para vocês, geralmente não, um tubo muscular associado tanto ao sistema respiratório, mas também associado ao sistema digestório. Por quê, professor? Porque aqui, pela faringe, passa tanto o ar, né, no sistema respiratório, quanto passa o alimento também no sistema digestório. Então, o alimento passa por aqui para poder chegar ao esôfago, né? E o ar passa por aqui para poder chegar na laringe. Tá? Então, essa é a sua característica estrutural importante de nós comentarmos aqui com vocês. Beleza? Aqui tem, pessoal, tecido muscular, aqui tem tecido epitelial, ok? Aqui tem glândulas mucosas, então aqui tem várias coisas aqui, vários tipos de tecido que constitui, que forma a faringe, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas informações. A forma, pessoal, a faringe, ela possui uma forma, o livro fala, né, que ela tem uma forma de um funil irregular. O que é um funil irregular? Não sei se vocês já lembram do funil, às vezes acaba a gasolina, quer encher uma garrafa, né? A gente usa um funil. Então, um funil mais ou menos assim. Fala que tem um funil irregular. Por quê? Porque ela parece um funil, só que não exatamente igual a um funil. Ou seja, se vocês olhar aqui, ó, oh, caramba, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais visível. Então, se vocês olharem aqui, ó, ela parece que desenha, hein, pessoal? Respeitar o prof aqui, que o prof desenha igual o Da Vinci, né? Então, Da Vinci, tentativa e não sai nada. Vamos lá. Então, pessoal, ele parece um funil irregular. Ou seja, uma hora ele é dilatado, outra hora ele é já estreitado. Então, ele tem essa parte de estreitamento. Ele é largo em cima, é dilatado no meio e depois ele é estreito embaixo de novo. Então, você pode ver que aqui em cima é largo. Aqui ele aqui ele tem uma dilatação, ele vem e fica grosso, ó, tá vendo? E aqui de novo ele estreita novamente. Então é mais ou menos isso as características dele, tá? A forma dele. O tamanho, pessoal.
A faringe, ela mede, dependendo da referência bibliográfica, em torno aí de 15 centímetros, tá? Tem livro que fala 12, tem livro que fala 13, tá? Então, se a gente colocar aí de 12 a 15 centímetros, não é errado nós falarmos, tá? A faringe, ela é uma estrutura que ela ocorre o estreitamento, ou seja, ela se contrai. Por que ela se contrai? Porque quando nós deglutimos, se você colocar a mão no seu pescoço aí, pessoal, e você engolir uma saliva, se você deglutir essa saliva, você vai sentir o movimento dela. Então, a laringe se movimenta e a faringe também se movimenta para que o alimento ou a água, ou o que for, passe para o esôfago e não para os pulmões, ok? Então, ela mede em torno aí de 12 a 15 centímetros, né? Normalmente, aquela parte superior ali, que é essa parte aqui em cima, mede em torno aí de 4 a 5 centímetros, né? E essa parte já aqui dilatada, em torno de uns 4 centímetros, e essa parte inferior aqui vai medir aí de 2 a 3 centímetros, tá? Então, é mais ou menos para vocês terem uma noção da dimensão. Claro que varia, pessoal, de referência para referência, mas aqui é só para vocês ter essa visão aí, tá ok? O que mais, pessoal? Relacionado à situação, a localização, aonde que eu encontro a faringe. A faringe, como eu disse para vocês, vem da base do crânio até a próxima sexta vértebra, tá? Fica ali, ela fica posterior à cavidade bucal. Então, aqui está a cavidade bucal, ó. Cavidade bucal, ela está atrás. Então, ela é posterior à cavidade bucal. Aqui está, ó, a cavidade nasal, tá vendo? Então, ela está atrás também da cavidade nasal, como vocês podem visualizar. E ela está também, pessoal, posterior à laringe. Então, a laringe está aqui, ó, onde está aqui a faringe. Então, ela está tanto posterior à cavidade nasal, bucal e a laringe também, ok? Fica nessa região, um pouco na parte da face, né, da cabeça, e um pouco aqui na parte do pescoço, na parte cervical. É a sua localização, a sua situação. Tudo bem? Vamos lá. Divisão. Essa informação é importante para nós. A faringe, pessoal, ela é dividida em 3 partes. Essa porção superior aqui, ó, que fica em contato com a cavidade nasal, essa porção é a nasofaringe, ou faringe superior, ou epifaringe, tem vários nomes para a mesma coisa. Então, a nasofaringe é a parte superior. A parte média, que é a do meio, chama-se orofaringe. Orofaringe. Ela fica onde? Posteriormente à cavidade oral. Lembra que a nasofaringe, posteriormente à cavidade nasal. A orofaringe, posteriormente à cavidade oral. E a parte inferior é a laringofaringe. Laringofaringe, faringe inferior, hipofaringe, tem vários nomes para usado aqui, tá? Então, a laringofaringe é a parte da faringe mais inferior, que fica próximo ou posterior à laringe, que é esse órgão que está aqui, ó. Esse é a laringe. Beleza? A orofaringe, faringe média, né? Ou orofaringe, né? Como ela é chamada. Nasofaringe é a faringe superior, tá? Então são esses 3 nomes. Qual que é o mais usado, professor? Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. A nasofaringe, ela se comunica, pessoal, com a cavidade nasal. Essas pontinhas aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver na imagem, ó, eu riscando. Essa região aqui, ó, chama-se coanas. Então, a faringe, a nasofaringe, ela é limitada, ela se comunica com a cavidade nasal através dessa estrutura que é chamada de coanas, ok? Então, aqui é o ponto de comunicação. Na cavidade oral, que é essa porção aqui, ó, essa é a porção da cavidade oral. Aqui, ó, existe um espaço, né, que vai ficar entre a base dos músculos acessórios da língua e essa pontinha aqui que é chamada de úvula. Então, aqui, pessoal, forma uma região chamada fauces, ou istmo das fauces. Então, a orofaringe, ela vai se comunicar com a cavidade oral através dessa estrutura chamada de fauces, ou istmo das fauces.
O alimento que entra pela boca vai passar por esse estreitamento chamado fauces. E ele vai cair na onde? Na orofaringe. O ar que entrar pela cavidade nasal, pelo nariz externo aqui, né? Então ele vai entrar e vai passar pelas coanas e vai chegar na onde? Vai chegar na faringe. Qual parte da faringe? Na nasofaringe. A faringe inferior, que é essa parte aqui, ou laringofaringe, ela tem um a mais. Por quê? Porque ela se comunica com duas regiões, tá? A laringofaringe, ela se comunica tanto aqui na frente, ó, com a laringe. Esse ponto aqui ó, de contato aqui, ó, chama-se ádito da laringe. É o ponto de comunicação da laringofaringe com a laringe. Isso aqui chama-se ádito da laringe, beleza? Só que a laringofaringe não comunica somente com a laringe, ela também se comunica com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, pessoal, é o esôfago. Então, o esôfago também se comunica com a faringe, tá? Que é a laringofaringe. Então, aqui existe um músculo circular, né? Que é esse cara aqui, ó, chamado de esfíncter esofágico superior. Tem vários nomes aí, né? Mas esse cara aqui, ele se abre para receber o alimento. Então, quando nós ingerimos um alimento aqui pela boca e esse alimento, ele vem, essa cartilagem aqui, ó, que é a cartilagem epiglótica, eu vou mostrar depois, vai fechar e o alimento vem para o esôfago. O esfíncter aqui, o músculo se abre e o alimento passa para o esôfago e temos a deglutição. Quando nós entramos o ar, o que acontece? Esse esfíncter normalmente ele vai ficar fechado, essa cartilagem fica aberta e o tempo inteiro o ar entra e vem para os pulmões. Fica sempre aberta durante a respiração, ok? Então, aqui, ó, nós olhamos uma imagem, nessa imagem inferior, lá no fundo, pessoal, ó, aquele círculo que vai formar é a fauces, e aquela parede lá atrás que nós estamos olhando é isso aqui, ó. Ó, é isso aqui que nós estamos olhando. Não sei se vocês conseguem visualizar. Aquilo ali é o que? A orofaringe. Então, a orofaringe, ela é a parte da faringe que comunica-se com a cavidade oral. Ok? Deixa eu ver se eu... Vamos lá. Outra informação importante de comentar, pessoal, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas vou tentar, né? Aqui na nasofaringe, existe uma estrutura em forma de meia-lua. Vou tentar desenhar em cima dela aqui, ó. Essa estrutura em forma de meia-lua chama-se torus tubal. O que é torus tubal? É uma cartilagem em forma de C que ela é revestida por pele. Essa cartilagem, pessoal, o que ela faz? Ela circunda, ela envolve um buraco que tem aqui, ó. Aqui possui um buraco chamado, vou puxar aqui, ósteo faríngico da tuba auditiva. Então, o ósteo faríngico da tuba auditiva, ele vai ficar na onde? Ele vai ficar protegido ou próximo, né? Não só protegido, mas uma das funções é próximo ao tórus tubal, que é essa cartilagem em forma de meia-lua aqui, né? Forma de C aqui, que vai ser revestido por pele. Então, o ósteo faríngico, essa palavra ósteo, pessoal, vem de abertura. Ósteo é uma abertura, é um buraco que tem ali. Faríngico, por quê? Porque esse buraco está na onde? Ele está na faringe. E tuba auditiva, por quê? Porque esse buraco aqui, pessoal, ele vai vir e vai se comunicar aqui, ó, com o ouvido, tá? Ele vai se comunicar com o ouvido médio. Então, tem uma comunicação aqui. Por isso, pessoal, que acontece, principalmente em criança, a criança é amamentada deitada. O que acontece? Agora eu não apaguei, não usei, né? Vou usar esse daqui. Então a criança é amamentada aqui, ó, narizinho da criança, a boca aqui, ó. Que boca bonita. Olha o tamanhozinho da criança. Amamentada. A mamãe põe a criança para mamar, deitado, olha o tamanho da mama. E aí o que acontece, pessoal? Esse leite, ele entra pela cavidade oral e em alguns casos ele acaba subindo, em vez de descer, ele acaba subindo, pessoal, e entrando no ósteo faríngico, e o leite nós sabemos que é
contém, né, a lactose aí, açúcar, e acontece, né, nós temos bactérias na boca ali, levando infecções, e as crianças têm dor de ouvido, pessoal, conforme uma das situações. Não é só por amamentar, outras situações pode desenvolver, né, refluxo e tal, mas é uma das condições que eu estou tentando explicar para vocês aqui, beleza? Então, na nasofaringe, pessoal, existe o tórax tubal e o ósseo faríngico da tuba auditiva, que eu gostaria de explicar e comentei com vocês, ok? Comunicações, como eu disse para vocês, comunica-se com a cavidade nasal através do ádito da laringe, da faringe, que eu disse para vocês. Comunica-se com a cavidade oral através do istmo das fauces, que é aquela abertura que eu mostrei aqui para vocês. E vai se comunicar também, pessoal, pessoal, na parte inferior, como eu disse para vocês, ele vai se comunicar tanto com a laringe, através do ádito da laringe, e também vai se comunicar com o esôfago, através desse ósseo, nessa abertura, o ósseo esofágico superior, onde tem esse músculo que eu disse para vocês que controla esse fluxo. Então, essas são as comunicações, ok? A função, pessoal, a faringe, pessoal, ela tem função de passagem de ar, ou seja, o ar que entra pelo nariz, ele passa por ela. Também tem a função de produção de som, por quê? Porque quando o ar retorna para na expiração e passa pelas cordas vocais aqui, ó, quando ele passa por aqui, nós também usamos essa parede para conseguir produzir som. Tanto é que você pode fazer um exercício aí na sua casa, tenta fechar o nariz e falar. Se você tentar fechar o nariz e falar, você vai ver que vai alterar o som. Tá? Então, nós temos sim a alteração da produção de som, né? A faringe também vai participar desse processo. Tá? Então, ela participa desse processo. A faringe, pessoal, ela também tem função de participar ali do processo de imunidade, auxiliar na parte imunológica. Por quê? Porque aqui na faringe, pessoal, nós temos as tonsilas, tá? Então, se vocês olhar aqui, ó, nessa parte posterior, ó, nós temos tonsilas. Essas tonsilas, pessoal, são anticorpos que nós temos aqui, né? Ou seja, um tecido linfático cheio de anticorpos, linfócitos, né? Que atuam no combate aí frente a alguns micro-organismos, tá? Que entre aqui, né? Na nossa cavidade nasal aqui. Então, ele vai atuar nessa função. E também, como nós sabemos, né? Na função digestiva, porque ela vai conduzir o alimento para o caminho correto, ou seja, para o esôfago, tá? Beleza? Nessa parte bucal aqui, ó, como vocês podem visualizar, eu sei que eu risquei muito, agora eu não sei como eu apago os trem na hora, né? Mas aqui nós temos as tonsilas também palatinas, tá? Que está aqui próximo, né? Faz parte aqui dessa estrutura. E as papilas linguais também nessa região, tá? Cada uma vai participar, como eu disse para vocês, a estrutura da faringe é bem complexa. Quando nós deglutimos, essa porção ela fecha a nasofaringe para justamente evitar que o alimento volte. Mas em algumas situações pode acontecer sim, da pessoa acabar espirrando ou se engasgando e sair um pedaço de um caroço de arroz, por exemplo, pelo nariz. Então, é uma situação que pode acontecer, ok? No mais, pessoal, aqui a gente consegue visualizar as porções, né? Então, a nasofaringe, essa porção superior, a orofaringe, essa porção aqui, e a laringofaringe, essa porção, eu acho que é o principal, né, das informações que eu passei para vocês. Aqui mais uma visão, foi seccionado, a gente consegue enxergar. Aqui a gente consegue ver, pessoal, a cavidade nasal, ó, as coanas que eu falei para vocês, a abertura por onde vai passar o ar que está entrando na cavidade nasal. Lá no fundo é a nasofaringe. Aqui a orofaringe foi seccionada, a gente está visualizando. Aqui está a úvula, lá atrás, ó, nós temos aí a orofaringe, tá? E a gente não consegue visualizar, né, muito bem, mas essa porção aqui que está anterior, nesse caso, né, é aqui a laringe e aqui fica a região da laringofaringe, né? Então essas são as três divisões principais da nossa estrutura, ok?
Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenha ajudado alguém com essas aulas. E vamos seguindo até a próxima. Valeu, fui!